Muito bem, muito bem! Temos mais um episódio do Aprender Transforma. Meu nome é Werner Silveira, eu estou aqui para enriquecer a sua cultura através da história da arte. Minha convidada de hoje é a Malu Viana. A Malu, ela foi aluna da segunda turma do curso Arte e Desenvolvimento Pessoal. A gente vai bater um papo aqui sobre arte, sobre cultura, sobre um monte de coisa, né? A Malu, ela é engenheira civil, professora universitária de arquitetura e engenharia e também é meditante budista. Então, para a gente entender um pouco disso tudo aqui e aproveitar com um monte de coisa bacana que a Malu vai contar para a gente, eu vou pedir então para a Malu se apresentar um pouquinho, contar um pouquinho da sua história, Malu. Por favor, seja muito bem-vinda e obrigado. Olá, Werner, eu que agradeço. Então, a minha história, eu sou a mais nova de 10 irmãos. Meus pais sempre moraram no interior. E a minha irmã, acima de mim, é 9 anos mais velha. Então, eu sou temporona. Portanto, quando eu nasci, né, os meus irmãos já estudavam em alguma cidade próxima, e eu cresci na fazenda, então, com meus pais e os funcionários da fazenda, total liberdade. Eu era mais de andar com meu pai, né, pela fazenda do que de ficar dentro de casa com a minha mãe. E aí, então, a experiência de música que eu me lembro dessa época é que minha mãe adorava cantar tangos, enquanto ela costurava ou fazia as tarefas domésticas, ela sempre cantava as versões brasileiras dos tangos argentinos. E meus pais ouviam Francisco Alves, Carlos Galhardo e os contemporâneos. Aos 8 anos, eu vim para Belo Horizonte estudar na casa da minha irmã mais velha. E eu penso que até a minha adolescência, a experiência musical que eu tive foi por influência dos meus irmãos. Então, a gente, né, ouvia Chico Buarque, muita música italiana, né, a época de Viola Cinquetti, muita música francesa, boleros, mas nada de clássico. Então, um evento, né, assim, muito importante que aconteceu, eu era adolescente, e eu tinha uma vizinha que era também minha colega de escola, e uma vez ela me contou que estava estudando piano. Então, convidou-me para ir à casa dela, ouvir o que ela estava estudando. E Werner, ela simplesmente tocou a sonata número 14 de Beethoven, né? A Dita ao Luar. E sabe assim, eu fiquei transtornada de emoção, porque era uma coisa nova para mim. Eu acho assim, é a experiência do belo, né? Eu fiquei muito emocionada, eu lembro que eu chorei, assim, que é isso que está chegando aos meus ouvidos, né? E então, esse foi um fato muito marcante na minha adolescência, que até hoje eu me lembro disso. E aí eu me lembro que a partir daí eu pedi ao meu irmão se ele podia comprar, né, algum disco de música clássica para mim. Acho que ele comprou uma coletânea, mas nada assim muito significativo. Então, eu só fui ter contato assim, né, mais verdadeiro, mais próximo com a música clássica, quando eu já havia me formado em engenharia civil, comecei a trabalhar, e então comecei a comprar disco, biografias de compositores, resumos de ópera, né? Esses livros mais genéricos assim. E, bom, em termos de profissão, eu fiz curso técnico de edificações, depois eu me formei em engenharia civil e logo em seguida eu fui fazer o mestrado em Porto Alegre, mestrado em estruturas. Fiquei lá 3 anos, voltei no Natal de 81. E uma coisa interessante que aconteceu enquanto eu estava em Porto Alegre é que a minha prima Zanja, sempre fomos muito amigas, ela se casou com o maestro William Lana. E isso Aqui, fez muita diferença na minha escuta musical. peraí, o Malu, é o seguinte, quando você fala Ah, maestro Ilha Lana, eu tenho que fazer uma correção aqui. O Ilha Lana é o grande pajé. O grande pajé, ele é praticamente um guru dos músicos aqui em toda Minas Gerais. É um grande professor, um grande maestro, um grande músico, assim, é um cara, gente, vocês não estão entendendo quem é o Ilha Lana, entendeu? Pronto, eu só queria fazer esse adendo, porque não dá
né, para passar batido, falar do Oília Holanda e não enaltecer, É, né, o Oília. claro. E o Oília Sim, também é do interior, ele é de Visconde do Rio Branco, sim, né, sim, também veio do exatamente. interior, veio do conservatório de lá, brilhante, brilhante. Exato. E, Desculpa, te e, interrompi. não, de jeito nenhum. Por que que o William fez, né, uma grande diferença na minha escuta musical? Porque, primeiro, que ele sempre teve muita boa vontade em responder as minhas perguntas, né? Você já viu que eu sou curiosa, né? Ficava perguntando lá no seu curso. E depois que ele sempre me indicou o que ouvir, o que ler, né? Assim, bons maestros, boas orquestras, né? Então, isso, né? Você vê, desde essa época que o William me abastece de muitos elementos, né? Para me ajudar a apreciar boa música. Bom, aí, né, depois que eu voltei para Belo Horizonte, eu comecei a trabalhar e a lecionar na universidade em que eu me graduei, e lecionei por 36 anos, tanto para arquitetura quanto para vários cursos de engenharia. Agora, missão cumprida, em agosto de 2020, me aposentei, e foi justamente quando eu fiz seu curso. E, então, aposentado, assim, o que eu mais faço como diversão é justamente assistir, né? Assistir a concertos. Hoje né, a tecnologia ajuda demais nisso, né? Você vê só os concertos da Filarmônica, né, que estão disponíveis, Filarmônica de Minas Gerais. É um material, né, riquíssimo. E eu assino também a Filarmônica de Berlim, também a Medici TV. Oh, que E, maravilha. e adoro ler, e etc. Ah, que maravilha, Malu. Obrigado por compartilhar a sua história com a gente. Pessoal, eu tenho que falar uma coisa aqui para vocês. Quando acabou a segunda turma, né? A Malu, como ela falou, ela é muito curiosa. O Malu, quando a gente vê você falar, as pessoas já está subtendido na sua linguagem corporal o tanto que você é ativa, o tanto que você é curiosa, entendeu? É impressionante assim, essa vivacidade que existe assim na sua presença mesmo, né, no seu olhar e tudo. E então a Malu foi uma aluna muito, não só assídua, que eu quero dizer, mas assim, participativa, perguntava e queria saber, mandava referências nos grupos, o William indicou aquilo, eu descobri tal coisa, Werner, eu ouvi tal coisa e pensei em outra, é isso mesmo, né? Então, essa coisa de ir fazendo as relações, porque eu acho que o curso traz muito isso, né? E aí, pessoal, é o seguinte, chegou no momento do curso, eu acho que já tinha finalizado o curso, né? Para quem não sabe, a última aula é uma aula de encerramento que se chama O Infinito e Além, que é uma aula super especial para mim, principalmente, por isso que eu faço ela ao vivo, né? Ela é a única aula que não é gravada, tá ali, é um horário determinado, ela fica gravada, depois todo mundo pode assistir. Mas então a Malu, ela falou assim, Werner, eu mandei fazer uma coisa para mim e é um busto de Beethoven, né? E quero saber se eu posso mandar fazer para você também, porque eu acho que você vai adorar. Então, quando as pessoas assistem o curso, né, da plataforma, que está tudo pronto lá, não tinha esse rapaz aqui, ó, aí, ó o Beethoven aqui, deixa eu pegar ele. Não tinha, olha aí, ó, foi a Malu que me deu, ó, ela fez um para ela e me deu um. Irmãozinho, nosso Maravilha. ídolo, Oi? nosso ídolo. Isso, exatamente. Então agora, toda live minha, se vocês repararem, o Beethoven está aqui, zelando, né, pela nossa saúde, zelando pela nossa cultura, pelo nosso conhecimento. Então foi a Malu que me deu esse presente, assim, um presente, é daqueles presentes que a gente fala assim, olha, se a Uma pessoa alegria. não tivesse gostado do meu trabalho, não tivesse gostado, ela não ia se dar o trabalho de me dar um presente desse, entendeu? Então, assim, nesses gestos a gente percebe, eu acho que o tanto que foi bacana e o tanto que até hoje, né, teve um dia desse, eu até fiz uma live sobre isso, fiz um videozinho sobre isso. A Malu, já tinha um tempo que a gente não se falava, ela me mandou um vídeo de WhatsApp que ela gravou, que ela foi para a fazenda do seu sobrinho, você lembra? Isso, Você foi para a isso. fazenda do seu sobrinho, que era uma plantação de café, aí ela filmou, gente, e falou umas coisas lindas para mim, tipo assim, Werner, olha onde que eu tô. Rizoma.
rizoma, falar do rizoma, olha aqui, eu estou sentindo o cheiro do café, tem esses eucaliptos aqui, eu estou sentindo esse cheiro, e tá essa paisagem, esse sentimento também, esse estado de espírito, tudo, isso aqui é o rizoma, Werner, acontecendo, eu me lembrei de você, eu quis... Então, assim, carinhosamente, ela me mandou esse vídeo, foi maravilhoso. Então é isso, gente, a gente permanece em contato, né? Ela tá lá no grupo de WhatsApp da Turma 2, que tem sempre dicas culturais, tem sempre muitas coisas incríveis, assim. Então, eu estou muito feliz, Malu, de você estar aqui fazendo essa entrevista, tá? Ô, Werner, eu Ah, esqueci de falar uma coisa que foi muito importante também. Quando eu comecei a trabalhar e lecionar, né, aqui nessa região, eu me mudei aqui para Savassi, onde eu estou até hoje. E bem perto, estou a 2 quarteirões do Palácio das Artes e do Conservatório de Música. Então, nessa época, tinha muitos eventos no conservatório. Não sei se você lembra, teve uma época que teve o ciclo completo das sonatas de Beethoven. lembro Eu lembro que demais. quem apresentava era a Celina Svinsky. Né, olha, eu assisti boa parte daquelas sonatas. E, bom, e aí, nesses concertos também, eu encontrava com colegas de trabalho. E aí, quando você faz amizade com gente que gosta da mesma coisa, também isso aumenta muito, né? As possibilidades, né? De troca de sugestão. Você já ouviu essa orquestra? Então, isso também foi uma coisa importante, essa possibilidade de estar por perto aqui dos templos, né, É, da música clássica em BH, naquela época, né? 80, início dos anos 90, por aí. maravilhoso. Maravilhoso. O Malu, então, assim, né, em relação ao curso, por exemplo, né, como que essa história da música, essa história da arte toda que eu conto, né, isso que eu faço, assim, esse entrelaçamento, como que isso influenciou na sua vida? Tem alguma coisa de diferente agora para você, depois do curso, depois do conhecimento do curso? Então, sim, é, tem algumas coisas, né, que seu curso fez diferença, me fez ver com mais detalhes. Consigo citar duas assim. Uma, que você me abriu nessa essa curiosidade de observar a interrelação entre as disciplinas, né? Pintura, arquitetura, música, cinema, né? Assim, tudo dentro de um contexto. Então, me lembro muito de uma aula sua, que você mostra um quadro, né? E aí, como que a moda estava relacionada com o estilo, né? Com o estilo de música. Isso, assim, despertou demais meu interesse. E acho que outra coisa, eu até já falei no depoimento, é que eu aprendi a ter uma escuta mais refinada, porque você nos estimula a ver certos detalhes. E as aulas também, as aulas da Heloísa, por exemplo, que ela faz vários exercícios com a gente, você pode comentar sobre as aulas, Sim. aquilo também, assim, abriu, sabe, assim, uma perspectiva que eu não conhecia. Você quer comentar da Heloísa? Porque é muito Quero sim. importante. Importantíssimo você ter falado da Heloísa, porque a Heloísa, assim, ela é professora assim, da UFMG já há décadas, né? Ela tá perto de aposentar também, professora de percepção musical, ela sempre trabalhou as áreas assim, da educação musical e da percepção musical. Então, existem duas aulas dentro do curso, dentro das 18 aulas do curso, existem duas aulas que ela se chama Teoria dos Significados Musicais, dividindo em duas partes. E isso que a Malu falou é importante demais, porque eu não entro em detalhes técnicos no curso, porque eu sei que a maior parte das pessoas que fazem o meu curso são leigos, né? São pessoas que Uhum. não tocam instrumento, não sabem ler partitura. Apesar de que, para o músico, tanto para o músico amador, para o músico profissional, ele também vai complementar muito a formação dele. Mas a Heloísa, ela entra com um objetivo específico nessas aulas, que é de tentar extrair mais ainda dessa percepção. E é que é isso que eu acho que encantou aí na Malu, que Sim, ela falou, porque sim. ela não dá detalhes técnicos, mas ela começa a dar alguns nomes aos bois, né? Exato. Então ela fala de timbre, ela fala de textura,
ela coloca alguns conceitos e explica de uma maneira muito simples e muito bem entendível, né? E aí, Didática mesmo, né? didática, e aí a impressão que eu tenho, Malu, eu não sei se você vai... Mas sempre que eu falo da Heloísa, eu falo assim, parece que ela começa a limpar, ela limpa, Sim, ela abre a sim. nossa escuta, é como se ela tivesse abrindo os nossos ouvidos e chamando a atenção para coisas que não são usuais, não são comuns numa Usuais, escuta de exato. dia a dia, né? E ela faz exercícios de escuta conosco, né? Exatamente, Isso, exatamente. isso foi muito, muito importante. Ah, que bom. Então, acho que hoje eu tenho uma visão, depois do seu curso, a minha experiência musical, ela tem uma perspectiva nova, uma visão mais sistêmica do contexto, e, e que vai descendo para esse nível de detalhe, né, que o seu curso proporciona. Acho que você deve falar também, assim, não, lembro até hoje da aula do professor João, né? Nele fala sobre bar, né? E aquela coisa da fita, a fita de... Como que fala Mobius, o nome? Isso. Mobius. Aquilo assim, também, eu que sou da área de exatas, né? Pesquisei. E né, a aula do Arnaud, acho que também você podia falar um pouquinho delas, né? Para quem ainda não fez o curso, porque são muito ricas, né? É um complemento rico para o seu curso, que já é maravilhoso. Ai, que bom, que bom. O João Gabriel, eu falei com a Ilha Lana, para mim é o grande pajé, né? E o João Gabriel, eu chamo ele do mestre dos magos. O João é o mestre dos magos. E aí a aula, ele fala uma aula inteira sobre bar, mas é uma perspectiva completamente diferente, que é uma coisa única, que é do João Gabriel. Inclusive, o João Gabriel, eu devo muito a ele, porque quando, há muitos anos atrás, eu criei o predecessor do curso Arte e Desenvolvimento Pessoal, que eu chamo de degustações musicais, são palestras que eu tenho, que eu levo para a empresa, né, levo para instituições de ensino, de cultura e tal, mas são as palestras isoladas, né, das degustações musicais. Quando eu terminei de estruturar isso, que é o resumo de mais de 20 anos de estudo, assim, de experiências que eu tinha quando eu tinha 12, 13 anos de idade, a primeira pessoa que eu levei o folderzinho bonitinho com as degustações musicais foi para o João Gabriel. Eu falei assim, João, isso aqui é o meu filho, aí neto seu, porque foi nas aulas de música com o João, porque o João ele é professor da faculdade de medicina e da faculdade de música. Foram nas aulas de Sim, música que eu fiz com ele, é que eu entendi que eu poderia chegar num lugar muito relevante desde que eu conectasse todo esse conhecimento, que eu entrelaçasse todos os desejos que eu tinha e tudo aquilo que eu vinha estudando. Que para mim parecia às vezes um pouco desconectado. Ele não, é só você juntar tudo que você vai ver que como as relações começam a aparecer. Então o João ele é muito importante assim para essa minha formação, para onde chegou o curso Arte e Desenvolvimento Pessoal. Ele dá essa aula toda inspirada na obra, né, e na vida de Johann Sebastian Bach. A aula do Arnaud é uma aula que ele participa comigo, que é uma aula que se chama A Música Clássica na Sua Melhor Forma. Né? Ah, não, desculpa. O Arnaud é Introdução ao Barroco. é. Exatamente. É porque É a introdução ao barroco, ele participa comigo, eu faço essa primeira parte relacionando a moda, relacionando as vestes da época do isso, barroco com o clássico, como que muda o estilo e como que a gente percebe essa mudança, obviamente, na música também, porque é uma mudança da sociedade. E o sim. Arnaud pega, fala da teoria dos afetos, fala das diferenças aí, Exato, exato. né? Fala do barroco italiano, do barroco francês, do barroco inglês, né? Do barroco alemão. Então, assim, o Arnaud ele colabora nessa aula da introdução ao barroco. Aí eu vi o João Gabriel falando sobre Bach, depois a gente tem a música clássica na sua melhor forma, e depois a gente tem o romantismo com Tchaikovsky, né? Isso, Que é isso. quando são 4 aulas fundamentais no curso, elas estão bem no meio das 16 aulas, das 18 aulas, essas 4 aulas estão no meio ali, com essa perspectiva bem cronológica. Introdução ao barroco, barroco, clássico e romântico. Sim. Né? Maravilha. Ô Malu, então uma outra pergunta aqui. Ó. A pergunta 3 eu nem vou perguntar, porque você já respondeu ela já. Né?
esse provavelmente não foi um dos cursos mais baratos que você já fez, né? O que te fez dar esse voto de confiança para mim? Estou pegando minha cola aqui para não esquecer de nada. E, Werner, eu fui da segunda turma, né? Como você já falou. Eu não me lembro direito como que eu fiquei sabendo da primeira turma, se foi pelo Instagram. Eu acho que um amigo meu também comentou que a irmã dele tinha visto seu curso, tinha ficado interessado, e isso me fugiu à memória. E, bom, por que eu quis fazer? Eu acho que, primeiramente, porque eu sempre chegava mais cedo na sala Minas Gerais para assistir aos concertos comentados, dos quais você é o curador. E aquilo, até hoje, né? Porque mesmo online você faz os concertos comentados. Eu acho muito significativo, porque muda a nossa experiência daquele concerto. Porque a gente sabe um pouco mais da história, o contexto. Então, isso, pelo fato de eu ter assistido vários concertos comentados, eu falei, opa, deve ser bom, né? Outra coisa é que várias vezes, né, o William e a Zanja iam também aos concertos que a gente encontrava, se cruzava com você, a gente conversava, você sempre alegre, receptivo, né, essa coisa do nosso entusiasmo, né? Então, o Werner, gostaria de fazer um curso com ele. Mas veio aquela dúvida que muitos têm. Sou da área de exatas, não sei ler partitura, né? Será que eu vou ter competência para fazer esse curso? Aí eu conversei com o Ilha, né? Falei, ele falou, não, facinho. Werner é muito bom, ele deve ter feito uma coisa mais ampla. Aí ele me estimulou a fazer, eu animei e foi um curso maravilhoso. Eu acho que você falou que o curso não é dos mais baratos, mas não são só aquelas horas do curso. Como você falou, são 20 anos de pesquisa, de estudo. Então, eu acho que é justo. Ué, muito bom, muito obrigado. E agradeço ao William Lana aqui por ter te incentivado, né? Então, o fato, essa dúvida que você tinha, porque isso é uma objeção realmente no curso. Eu não sei ler partitura, eu não sei o que. Isso que você falou, você teve algum problema quando você fez o curso? Por causa disso? Nenhum problema, nenhum problema. Né, porque as aulas são, né, num nível que mesmo nós, da área de exatas, né, conseguimos acompanhar. Eu acho que basta a pessoa gostar de música clássica e ter curiosidade e interesse. E tem muita coisa boa. Eu acho que algo também que vale a pena ressaltar é o material de referência que você coloca a cada aula. Isso também faz com que o curso seja muito valioso nesse aspecto, né? Porque a gente tem material de consulta para o resto da vida. E dicas de escuta, dicas de filmes, né? Dicas de leitura. Então, eu fiquei muito feliz de ter feito o curso, muito grata, e vale muito a pena. Ai, que bom. Aqui você falou do material de referência, uma brincadeira que eu faço é o seguinte, que o curso Arte e Desenvolvimento Pessoal, para mim, mesmo eu que idealizei, que estudei, que peguei os temas todos e que apresentei, né, gravei as aulas, essa coisa toda, fiz o material de referência com todo cuidado e tal, mesmo para mim, o curso é um curso que eu vou fazer, esse curso pro resto da vida. Por que eu vou fazer pro resto da vida? Por causa disso que você falou. Primeiro, o material de referência, ele realmente é muito rico, ele tem muita coisa para fazer. Agora, a cada pedacinho do conhecimento a mais que você abre aquela janelinha ali, tem janelas que a gente abre no material de referência que você não quer espiar só. Claro! Você quer abrir essa janela e quer colocar a cara para fora, e às vezes a gente até quer pular essa janela e ir lá ver o que tem, para ver se descobre outra janela, entendeu? Então, assim. Por isso que é para o resto da vida. Exatamente. Eu acho que isso é pro resto da vida mesmo, porque a gente não para de ter esse desejo, essa vontade de querer saber mais, de relacionar mais. Imagina, gente, ontem eu fiz uma live,
eu tô com uma série de lives agora que chama Qual é a História dessa Música? Você lembra daquele Sim, programa do Silvio Santos, Qual é a Música? claro. Então eu tô fazendo qual é a história dessa música. Eu coloco a música para ver se vocês descobrem, né, pelo chat. Então quem não sabe aí, quando vê esse título, qual é a história dessa música, é assim, eu vou colocar um trecho de uma música, vocês vão tentar pelo menos arriscar quem que é o compositor, qual que é o nome da música, e depois que a gente faça a brincadeira, eu falo sobre ela. E ontem eu falei sobre o Alberto Nepomuceno. Sim, Eu já tinha feito palestra sobre ele para a Filarmônica, eu já tinha estudado sobre Nepomuceno por outras coisas que eu já fiz. Para cada vez que você vai reestudar e pegar, você descobre uma coisa nova da vida do cara, e você fala assim, gente, esse cara foi demais, ele foi incrível. Aí você escuta uma música nova que você nunca tinha escutado. Eu acho que a joia está aí, é nessas descobertas. E depois, quando a gente revisita, né? Às vezes, nossa, eu não sim, escuto essa música tem 20 anos, e eu senti aquilo tudo de novo, e ainda assim foi muito diferente, porque eu estou numa outra fase da minha vida. Então, eu acho que tudo, exato. nesse sentido, tudo vai ser novo sempre. Sim, Werner, porque a nossa bagagem vai mudando, a gente muda toda hora, então a gente escuta o que você falou, a gente revisita com outro, em outro momento, né, com outra emoção, outro sentimento, então vira uma experiência nova. Cada experiência é nova, você concorda? Claro, concordo demais. Nossa, eu sempre vejo, sempre vi as coisas dessa maneira, né? Porque para mim não é problema nenhum. As pessoas falam assim, nossa, mas tantos livros para ler ainda, e você às vezes lê de novo aquele livro e fala assim, cara, mas para eu ler de. Toda vez que eu leio Guimarães Rosa de novo, eu estou lendo um outro livro, porque aquilo dali é inesgotável. Sim, Olha, eu acho que é o João Gabriel que falou isso numa aula dele, foi o João Gabriel. Ele falava assim, uma obra de arte, uma grande obra de arte, ela é inesgotável. Ela é sim, inesgotável. sim, concordo. Por isso que eles são eternos. Por isso que daqui a 500 anos, esse moço que está aqui, ó, esse moço que está aqui, esse moço que está aqui, ele estará sendo celebrado ainda, ele estará sendo ouvido ainda, ele estará sendo descoberto ainda, né? Bach, mesma coisa, daqui a 1000 anos a música de Bach vai estar aí. Então, assim, Sim, uma grande obra de arte, realmente, ela é inesgotável, né? Eu acho que essa é a joia, é a beleza da vida. sim. Agora, Malu, me fala uma coisa aqui. Questão etária, essa questão do etarismo, né? Da idade das pessoas, o que você acha Sim. sobre isso? Você acha que o curso tem alguma idade específica? É uma outra objeção, por isso que eu pergunto. De maneira nenhuma. Eu estou com 62. E na segunda turma, que foi a que eu fiz, tinha muita gente dessa faixa etária, mas tinha pessoas mais jovens também. Eu acho que o seu curso é para todas as idades, desde que a pessoa tenha interesse e goste de música clássica, óbvio, né? Então, nenhuma não é para um grupo específico de pessoas. Ah, que bom. Às vezes eu recebo, às vezes até amigos meus que falam assim, ah, meu filho está com 17 anos de idade, 18 anos, ele está estudando música, mas eu não sei se o curso pode ser demais para ele, tal, tal, tal. Eu falo assim, bicho, Pode pode dar, fazer. pode fazer, porque vai abrir a cabeça dele. Ô, Malu, é uma coisa, olha, lembrei de um caso agora, sabia? Olha, esse caso é ótimo, hein? Eu posso fazer uma coisa com esse caso aqui. Eu tinha, quantos anos? Eu tinha 16 anos. Eu tinha 16 anos, estava cursando o segundo grau. E nessa época eu amava literatura, gostava muito de ler, gostava muito de esporte, né? Jogava basquete, já era músico, tocava profissionalmente e tal. E aí eu comecei a escrever poesia e tinha um professor que gostava demais de ler as minhas poesias. E ele começou a me incentivar. Ele foi um dos caras que me incentivaram até depois para eu poder fazer a faculdade de letras, né? Eu não Sei. concluí, porque no meio da faculdade de letras eu fui para a música. Mas então ele me mostrava, nossa, tá muito legal. Putz, eu com essa idade eu não escrevia poesia do jeito que você escreve. Aí ele me mostrava algumas dele, me dava algumas dicas e tal, uma coisa de corredor, né? Que não era assim, era Sei. uma escola super tradicional e tudo. Aí ele virou para mim e falou assim, Werner, na quinta-feira, depois do recreio, você tem aula de quê? Eu Ah, falei assim, eu não vou falar o nome dele, né? Porque eu não posso entregar.
Eu falei assim, ô professor, eu tenho aula de física. Ele falou assim, como é que eu sei em física? E aí, Malu, eu vou confessar uma coisa aqui, você que é engenheira, né? A disciplina que eu sempre tive mais facilidade, assim, de todas da vida, era física. Eu não precisava estudar. Que bom! Física, para mim, sempre foi. Tá no dia a dia, né, Werner? Para mim era isso. Às vezes eu dormia a aula inteira, porque eu tocava na noite e tal, eu sabia que a aula de física era a aula que eu podia dormir. Eu dormia a aula inteira, aí acordava no final, e aí o professor falava assim, então eu vou fazer a pergunta desafia de hoje. Ele fazia a pergunta e eu respondia, assim, como se eu já, entendeu? Eu não precisava ter esforço naquele momento, né, naquela época. Era uma coisa fácil para mim. Eu falei assim, cara, física para mim é tranquilo, então é o seguinte, eu vou estar lá na aula tal, porque ele estava dando uma aula para os alunos do terceiro ano do ensino médio, que ia fazer o vestibular. Eu era do ano mais Ah, novo. Eu era do segundo ano do ensino médio. Falou assim, então é o seguinte, você vai matar a aula de física, você vai lá para o cantinho, você vai sentar lá atrás, eu não vou falar para ninguém que você assistiu essa aula, eu vou te encobrir, que você tem que ver um vídeo que eu vou colocar. olha, Eu tinha 16 anos. E aí foi a época que o Arnaldo Antunes lançou ele lançou um livro, ele lançou um CD e ele lançou um vídeo ao mesmo tempo, que era, eu acho que é o nome, né? Tem o livro, tem o vídeo, que são vídeo-poemas, e tem o CD. E aí, eu não conhecia nenhum deles, né? Hoje eu tenho o CD, eu tenho o livro e tudo, só que ele colocou os vídeos-poemas para a gente assistir. Malu, eu me lindo lembro demais. eu me lembro, e não é que é lindo demais, é que assim, é porque a gente está falando dessa coisa etária, né? De amigos que falam que os filhos estão adolescentes e perguntam se Aham. eles teriam condição de fazer o curso. A impressão que eu tive é que quando eu terminou essa aula dele, que ele passou esse vídeo de vídeo poemas, a impressão que eu tive muito clara é que alguém tinha pegado um taco de beisebol e tinha dado uma cacetada na minha cabeça, assim que eu dei 200 giros. Assim. Quando acabou, eu estava assim, eu fiquei umas 2 semanas desnorteado, de tanto que o negócio abriu minha cabeça. Então, a impressão que eu tenho, por causa dessa relação com a arquitetura que eu levo, com a pintura, com a literatura, a filosofia, a impressão que eu tenho é que, principalmente para os mais novos, isso abre a cabeça deles de um jeito assim. Sim, Muitos meninos da Ovo, na primeira turma, eles fizeram. Porque eu lancei o curso, eu falei assim, ó, galera da Ovo, se vocês quiserem, vocês podem, né, eu vou dar um desconto, eu dei um desconto para eles, assim, tipo 90%, sabe? Porque eu sei que os meninos têm sim. dinheiro, né? Então eles fizeram, assim, o curso pro peixe de banana, e vários deles falavam, Werner, isso abriu minha cabeça, que é isso? Nunca podia imaginar. Isso é maravilhoso quando a gente vê. É Sim. maravilhoso, né? Eu acho que tem outra coisa também, Werner, que eu não falei ainda, essa questão que você estimula muito da presença. Isso para mim não foi novidade, como eu sou meditante já há alguns anos, isso é um hábito para mim, né? Assim, de tentar perceber neste momento agora como que os meus sentidos estão funcionando. Mas assim, depois de seu curso, o que eu passei foi a usar mais a música também como objeto de observação. Né? Fecha os olhos, quando você fecha os olhos, né, você aguça a audição. Assim, como que meu corpo e minha mente recebe, né, esse som que está chegando aos meus ouvidos? Então, eu acho que para quem não tem experiência de meditação, essas instruções que você dá de estar presente no momento atual são muito valiosas. Então, e acho que isso que você falou, eu acho que para os jovens, né, é fundamental desenvolver concentração. Hoje a gente vive numa época, né, de informação em excesso e acaba que a gente fica disperso se não tivermos o cuidado, né, de ter esse exercício do foco. Maravilhoso. E alguma coisa que aflorou nesse sentido para você, depois do curso? Você acha que o que aflorou foi essa questão da música, de ter isso na música também? Isso. Nesse sentido, sim. Né, de usar mais a música. E como eu agora tenho uma escuta mais refinada, então eu percebo mais detalhes.
né? E durante o concerto, né? Werner, eu tenho uma mania. Eu tenho a mania de ouvir uma mesma obra várias vezes, com orquestras diferentes, solistas diferentes, justamente para tentar perceber concertos, né, para né, piano solo e solo de cello, que são os meus preferidos. Cada solista né, tem um toque. Pegar o piano, por exemplo. Tem alguns pianistas, né, que dão um toque mais aveludado, né, outros mais seco. As cadências são diferentes, não é isso? Então, eu gosto de ouvir, né, com várias interpretações diferentes. Então, depois de seu curso, eu consigo perceber mais detalhes. Ah, que ótimo! Nessas diferenças, nessas diferentes experiências de escuta. Outra coisa, né, assim, que seu curso me trouxe, não sei se já é essa pergunta, mas tem hora que você pergunta o que o curso trouxe, né? É justamente esse interesse maior, né, por essa mesma época. O que estava acontecendo nessa época? Fazer um elogio, que também é um livro do maestro Marcos Aracaki, né, que desde o seu curso eu adquiri, acho que um pouco antes, né, da pandemia, e usei muito no seu curso. Ah, então, que eu ia ótimo! lá no livro dele. Então, nele é que eu consulto, né, assim, quem que é dessa mesma época. E então isso me ajudou muito. E com isso, eu adoro viajar, né, assim, esperando a pandemia. E quando eu comecei a estudar, né, um pouco de música, né, e ouvir mais música clássica, lá nos meus 25 anos, quando eu comecei a ter condições de me dedicar mais a isso me despertou vontade de viajar, né, de conhecer cultura, cidade, né, país daqueles compositores admiráveis, né? E claro, também que me fez criar condições para isso. Uhum. Então, por exemplo, eu gosto também de estudar línguas estrangeiras, né? Então, de estudar, aperfeiçoar, justamente para poder viajar e aproveitar mais, né, a experiência. Então, depois de seu curso, eu, por enquanto, estou só planejando, né? Mas claro que eu já quero visitar outros lugares. Adoro museus, então, nos museus, prestar mais atenção nisso que você falou da época. Olha, esse quadro é dessa época, aquele concerto também é dessa época, aquele compositor. Então, fazer um pouco mais esse rizoma. Então, eu acho que isso o seu curso me trouxe. E outra grande coisa é que você me apresentou compositores novos, né? E eu cito 3, que eu me apaixonei, que é o Olivier Messiaen, né? Eu fiquei encantada com a história dele, que você mostra, de como que ele compôs o concerto, né, para os fins dos tempos. Aquilo me emocionou muito. Então, me apaixonei, já escutei várias coisas dele. O Ligeti, né, que também não conhecia. Eu lembro até, né, que é o Atmosferas que você cita e deixa a gente ouvir, né? Que então, é eu tive a introdução do filme, 2001 do Kubrick, ele usa Atmosferas. Pois é. Então, assim, aquilo é uma experiência, né, eu acho, eu até falei isso com você, assim, você está num ambiente, né, desconhecido, né? É uma sensação interessante. E outro que eu também me apaixonei foi o Charles Ives, né? A pergunta não respondida, não sei quantas vezes eu já ouvi. É Então, eu te sublime. agradeço muito, sabe, assim, por me apresentar esses... Porque acaba assim, que a gente vai, né, aos concertos da Filarmônica, de vez em quando tem uns compositores novos. Mas esses que são assim, muito inovadores, né? Talvez assim, um pouco mais difíceis para um público mais amplo, eu
eu ganhei no seu curso. Sou muito que bom. grata. Aqui, você acredita? A gente nunca fez Liget na orquestra. Meu Pois sonho é, eu é não me tocar. lembro. Não, nunca fez. Na Filarmônica nunca tocou. É claro que assim, fazer uma atmosferas depende, porque são tipo 100 partes individuais, né? A gente tocou recentemente uma obra do Strauss que era para 23 cordas solistas. Então são Sim, 23, né, músicos de sim, cordas, violinos, violas, sim, chelos e contrabaixo, mas cada um com uma parte individual. O Liget, sim. o Atmosfera, são mais de 100 partes individuais. Cada um toca uma parte. É muita gente no palco, tem um monte de coisa e tal, mas tem várias obras do Liget que são tocáveis, vamos dizer assim, né? E que Sim. poderia ser uma coisa interessante, mas a gente nunca fez. Agora, o Charles Ives, a pergunta não respondida, a gente já fez umas 2 vezes, e esse ano, agora, eu acho que vai ser em outubro, a gente vai fazer de novo. Opa, errei o nome deles. Ives, Charles Não, Ives. não, Mas o que você falou, é só você É falar a que você falou, mania, é você a falou que mania não do toca francês, do francês. Yves. Isso, exatamente. Mas a gente vai tocar agora em outubro. É mesmo? É, Nossa! eu não tenho certeza se é em outubro, mas dá uma olhada que num desses concertos aí da Filarmônica vai ter a pergunta não respondida. E eu vou estar lá E fazendo o o concerto Messiaen? comentado. O Messiaen também nunca foi tocado na Filarmônica, né? Nesse ano já tocamos já. Já? Já. Então, Eu não esse vou eu não estava presente. a gente já tocou nesse ano, não vou lembrar o que foi agora, mas já tocou. E é um outro compositor francês fantástico, que já é uma geração depois do Messiaen, que é o Henri Dutilleux. Você vai gostar dele, a Filarmônica já tocou algumas coisas dele. Olha, esse, o nome não me é estranho. A hora que a gente terminar, eu vou no Spotify. Henri Dutilleux. É É, fantástico esse compositor também. Já essa não, geração esse nome já me é familiar. é a geração pós o Messiaen aí. Agora, Malu, olha só, muita gente fala, né, principalmente pela questão da pandemia, que essa coisa de ansiedade, de não sei o que, tal, tal, tal. O curso te ajudou de alguma forma em relação a isso? Assim, ansiedade, autoestima, ou algo que tenha te libertado de alguma maneira? E muito em razão disso da pandemia, né? Sim, o curso me ajudou na autoestima, porque a gente que não sabe música sempre tem aquele complexo assim, eu não sei ler partitura. Então, isso me ajudou, porque o que eu percebi? Que eu não preciso conhecer a fundo de arte para apreciar a arte, ter uma experiência rica com a arte. Então, isso realmente me ajudou, porque hoje eu fiz assim, olha, eu gosto, eu acho até que seria bom saber ler partitura, né? Assim, é um bom exercício, né, para a memória, mas não é essencial. Então, isso me deixou mais feliz. Nossa, Então, que nesse ponto, maravilha. me ajudou muito. E assim, né, como eu estou em casa, eu acho que seu curso, principalmente pelo seu material de referência, me deu assim ótimos motivos para ficar em casa, né? Então foi uma ótima contribuição, né? Eu que moro sozinha, né, para aproveitar e depois, né, como já aposentei, então para aproveitar tudo isso que você disponibilizou para a gente, para ter boas experiências. Ai, que bom. Aqui, você falou isso, eu fiquei tão feliz que você falou isso agora, porque é outra objeção enorme que tem no curso, né? Porque, assim, as pessoas, é difícil delas entenderem que a gente pode chegar nessas camadas muito profundas da apreciação sem Sim, ser um músico. sim. Não eu falo isso demais, assim, eu conheço muitos músicos profissionais que não têm essa profundidade de apreciar. As coisas são diferentes. Tem um caso que eu conto muito, que quando eu entrei para a escola de música da UFMG, eu já convivia na escola de música porque, enquanto aluno de letras, eu tocava na Gerais Big Band. Ah, Eu era aluno de letras, tocava na Big Band. Isso daí eu fiquei 1 ano e meio, 2 anos tocando na Big Band. Aí teve o professor Fernando Rocha abrir o bacharelado em percussão. Foi aí que eu saí da letras e fui fazer. Então, eu já conhecia a escola de música e já conhecia os alunos da escola de música.
E a galera, na época, eu não sei hoje como é que é, eles eram muito bitolados, muito bitolados. Estudava técnica, 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 técnica. Parecia que era assim, que o cara vai se formar um ótimo instrumentista, mas ele não vai se formar um bom músico, um bom artista. São coisas Entendi. diferentes. Então o cara fica só Então, na técnica, na técnica, na técnica. A gente tem arquitetos que são extremamente capazes, conhecem tudo, mas não são bons arquitetos, sim, né? E não tem um são olhar coisas diferentes. estético, não tem um olhar estético, não tem. E tem gente não. E tem aquele cara que tem a questão da criação, consegue, pá, mas de repente não tem tanto o estudo técnico para poder realizar aquilo dali, né? Aí ele vai se associar a outras pessoas que vão ajudá-lo e tal. Então eu ficava com muito medo. E eu fiz uma promessa para mim. Eu falei assim: olha, eu vou entrar para a escola de música, eu sei que eu vou ter que estudar demais, porque é um curso muito puxado, mas eu não vou parar de escutar música, porque isso é fundamental para mim. Então, em momento nenhum eu parei de escutar música. Então, você chegar nesse lugar da apreciação tem a ver com outros tipos de atividades que não só o estudo da técnica musical. Então, a pessoa, você é engenheira, você nunca estudou nenhum instrumento, você não sabe ler partitura, mas o que eu proponho são essas ferramentas para que a gente possa chegar nesse estado de compreensão, de apreciação, porque essas coisas não estão conectadas. O músico profissional também precisa exercitar isso para ele poder chegar nessas camadas mais profundas, né? Então, quando eu tenho um aluno, uma pessoa que fala isso assim na lata, que você deixou esse seu complexo de inferioridade pelo fato de, né? Eu acho maravilhoso, é isso aí, né? Não precisa sentir vergonha porque não é profissional, porque nunca estudou, porque não sabe ler partitura. Não, isso não tem correlação direta nesse sentido. Para você apreciar como você aprecia hoje, por exemplo, né? Sim. Então, eu insisto nesse assunto, insisto, porque essa é uma objeção. As pessoas começam a conversar comigo nesse assunto, eu falo, cara, mas não é por aí. Né? Aí agora vai assistir, não é por aí, eu vou te mostrar um depoimento de uma pessoa aqui muito especial que você vai entender que não é por aí. Aí a pessoa acredita, porque vai ouvir alguém que fez o curso, entendeu? E que não é música, né? E que não é musicista. Muito bom. Malu, alguma coisa que você queira falar, alguma coisa que você queira complementar, essa entrevista deliciosa, assim, quero agradecer demais a sua Ótima generosidade, conversa. ótima Então, conversa, alguma dúvida, alguma coisa? eu tenho uma pergunta que eu queria te fazer. Eu sempre fico muito curiosa como é que é feita a escala dos músicos em cada concerto. Então, assim, não tem todos os percussionistas. Por que às vezes é o Werner? Por que às vezes, né, o Sérgio? Violinistas também, né? Eu conheço desde criança o Rodrigo Bustamante. Ah, Ele sim. era vizinho e a irmã dele é muito amiga de uma das minhas sobrinhas. Então, eu falei assim, uai, cadê o Rodrigo? Então, eu gostaria de saber isso. Como que são escalados os músicos para cada concerto? Então, isso daí depende de uma série de coisas, né? A primeira coisa que você falou é que depende do tamanho da orquestra para aquele repertório, Sim, né? Então, depende do tamanho da orquestra para aquele repertório. Mas a partir do momento que você tem um programa, um concerto, que está definido a quantidade de músicos no total, porque uma música às vezes é só para cordas, mas lá no final tem uma sinfonia que sim, usa aquele monte de gente, né? Então você considera isso. O que o Fábio Mequete faz, no caso da Filarmônica, eu não sei se é toda a orquestra assim, existem maneiras de se fazer isso, é que o chefe de naipe, ele faz a escalação do naipe dele. sei, Então, por exemplo, a Cássia Renata Lima, ela é a flautista principal da Filarmônica. sim, Ela, quando ela pega a programação, ela deve fazer com uma antecedência aí, é sempre com muita antecedência, mas eles fazem assim, a escalação do semestre inteiro. sim, Então, o músico, ele pode se organizar, entendi. né? Então, a Cássia Renata Lima, ela pega ali todo o repertório do semestre, e aí ela fala assim, ó, esse repertório aqui são duas flautas só. Esse repertório aqui são duas flautas mais piccolo. Ah, então nesse aqui eu faço a primeira flauta e fulano faz a segunda flauta. Naquele outro ali, eu vou folgar e fulano faz a primeira flauta e tal. Entendi, Aí tem uma divisão no semestre, agora entendi.
Depende, eu acho que cada chefe de naipe faz de um jeito, mas normalmente eles entregam um planejamento semestral. O Rafa, por exemplo, né, da percussão, ele pega aquele repertório, não dá para ser mais semestralmente nesse mundo pandêmico, porque as coisas mudam muito rápido. Então, assim, teve muito concerto cancelado, os repertórios até hoje eles estão mudando, que a gente depende, assim, é, o, é, é, o, quantos mais músicos a gente vai poder colocar no palco, respeitando o isolamento que eles têm que ter. Então, o último programa, por exemplo, que eu falei do Strauss, das 23 cordas solistas, Sim. ele foi todo mudado. Por quê? Porque era um repertório que teria muita gente dentro do palco. Mas a gente ainda não chegou nesse momento de ter muita gente dentro do palco, por causa da pandemia. Então o Mequete teve que mudar o repertório. E isso alterou a escalação. Entendi. A escalação mais complicada de fazer é das cordas, dos violinos, porque é o São maior muitos, número. né? É. São muitos. E eles têm que ter folgas. Um violinista tocando o tempo inteiro, se o cara toca todos os programas do ano, ele aposenta por invalidez depois de uma temporada. Ah, Porque, entendi. porque as musculaturas é muito fina. A musculatura é Ah, muito fina, por exemplo, os metais, né? Essa musculatura dos lábios aqui é uma musculatura muito frágil. olha, nunca tinha pensado nisso. Tem É, que ter um descanso, né? tem que ter um descanso, senão o cara não dá conta. A quantidade de músico que toca metal, por exemplo, que novo para de tocar, porque às vezes vem do interior e carnaval, toca o carnaval o dia inteiro, aí não sei o quê, aí toca em casamento, tá. Cara, depois de 10 anos que o cara, 10, 15 anos que tá nessa, o cara não consegue mais tocar. Desenvolve distonia focal no lábio. Gente, Não é entendi. só a questão, por exemplo, violino, um amigo meu estava me falando, né? Quem sou eu? Que violino que assistir aqui vai rir de mim, né? Mas a posição do braço esquerdo, que você faz muito isso daqui, o tempo inteiro com arco, você está com esse braço suspenso, né? Segurando. Então, os caras têm dores, porque são horas e horas na mesma posição. Você tem a espalheira, o pescoço torto, é tudo muito anti-anatômico, né? Então, a Sim, escalação ela é importantíssima. Tem que ter um critério, tem que ter uma maneira, porque senão um músico de cordas vai ter muito mais folgas a mais que o outro, né? Aí entendi. a pessoa vai ser prejudicada. Então, assim, cordas é mais complicado. Eu acho que é uma fusão entre os chefes de naipes das cordas, né? Do cello, do contrabaixo, tal, com o maestro e com a inspetora da orquestra. Eles propõem aquela escalação, eles vão fazendo assim. Mas é isso, normalmente cada um dos principais, dos chefes de naipe de cada um dos naipes, ele faz. Agora, é Entendi. claro, Malu, que isso não é uma coisa Rígida. rígida. Então, por exemplo, tem concertos que eu falo para o Rafa, será que eu poderia tocar nesse concerto? Porque tem uma parte de caixa que eu adoro, eu queria muito tocar essa parte de caixa. O Rafa, Entendi. claro, não tem problema nenhum, eu mudo a escalação, então você folga lá na frente, ou você folga antes. Ou tem um Entendi. problema, que alguém fala assim, olha, a gente tem um colega que ele está com uma questão de saúde na família, e não é daqui. Então, não é daqui de Minas Gerais. Então, Uhum. né, falou assim, não, então libera ele para ele poder lá ajudar com a família e tal, e eu toco esse programa. Então, Entendi. tem isso, mas normalmente é o chefe de naipe que faz essa escala. Ele pega todo o repertório e ele já vai fazendo a divisão para que, inclusive, Uhum. a gerência da orquestra consiga saber quem que Sim. está ali de folga e quem que não está de Uhum. folga. Porque o que acontece? Isso aconteceu várias vezes, né? Teve um músico que teve sintoma de estar com Covid. Ah, tá, Tira claro. esse cara não vai para a Filarmônica. Quem que estava lá de folga no lugar dele? Ah, é o Sérgio da percussão. Ah, então, Sérgio, você vai ter que tocar esse programa. Entendi. Aí ele tem que estar disponível para poder tocar. Então tem Olha toda que uma complexidade. Pô, interessante. são mais de 90 músicos. Sim. É Né? complexo. É muito Eu complexo. imaginava que fosse complexo. Mas olha que interessante, nunca tinha pensado que realmente assim, as pessoas têm que descansar a musculatura, né? É igual bailarina, né? Bailarina também sente dores horrorosas, né? Exatamente. A Olha que diferença é interessante. infelizmente, né, por exemplo, no balé e no esporte, eu acho ruim usar esse termo, Malu, mas assim, tempo de vida útil, né? Eu acho ruim usar isso. Mas assim, o É, tempo de alta performance sim. é muito curto. Você não vê.
jogadores profissionais da NBA jogando com 40 anos de idade. É raro. É. Jogador de futebol jogando em seleção com 40. Não, o cara, no máximo 40 anos, já aposenta, né? O músico, não. Você que é assinante da Filarmônica de Berlim, você tem músico de 70 anos, 75 anos, tocando muito bem. Porque se não estivesse tocando muito bem, não estaria na Filarmônica de Berlim. Mas o cara tem que ter um cuidado, porque as posições dos instrumentos, né? Eu, por exemplo, tocando percussão, os pratos muito pesados, eu sou muito alto, problema de lombar. Então eu faço pilates. Eu vou sair da entrevista agora e vou para o meu pilates, por exemplo, de fortalecer a musculatura para eu poder estar forte para poder tocar. Você tem que preparar o corpo, né, para isso. Muito bom, muito obrigada, velho. Ô, Malu, eu que agradeço. Eu vou encerrar aqui. Então, o que eu vou falar é o seguinte, né? A entrevista, sábado, 8 horas da noite, ela vai estar aí nas minhas redes sociais todas. Se você assistir nesse horário, se você assistir depois, deixe o seu comentário, né? Fala aí da Malu. Malu, adorei, você é incrível, é mesmo. Né? Pode colocar comentário. A Malu vai ver esses comentários lá no YouTube, ou no Instagram, ou no Facebook. Eu vou ler os comentários, eu respondo os comentários. Né? Quero lembrar para vocês que a Semana da História da Música, as inscrições já estão abertas. Eu vou fazer um evento de uma semana, a partir do dia 27 de setembro até 1º de outubro, que chama Semana da História da Música. É um evento online, totalmente gratuito, que eu vou falar sobre essa relação da história da música, do enriquecimento cultural, né? A gente resgatar um monte de coisas nas nossas vidas, muitas coisas que a Malu falou aqui. Então, se inscrevam no evento, deixe seu comentário aí. E é isso. Malu, muito obrigado. Viu? Obrigada a você. Eu aqui, ó, Beethoven está aqui o tempo inteiro, graças a você que esse Beethoven está aqui. Eu fico muito feliz quando eu vejo o Beethoven supervisionando o trabalho. Meu amuleto. Né? Alegria, Werner. Muito bom. Então tá jóia. Muito obrigada. Eu que agradeço. Beijo grande, viu? Até. Tchau, tchau.